Obrigada por sua companhia. Hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro. Está faltando pouquinho para o ano de 2013 se encerrar, mas ainda dá tempo de fazer muita coisa, dá tempo de você realizar muitos sonhos. E hoje nós vamos falar do sonho da casa própria. Tem várias pesquisas que dizem, que apontam como o sonho da casa própria é a maior expectativa do brasileiro. O brasileiro, ele pode ficar sem emprego, ele pode ficar sem carro, mas ele sonha grande, sonha alto com a casa própria. E para falar sobre isso, nós queremos saber qual o déficit habitacional aqui em Rio Preto. Quantas casas ainda vão ser entregues? Quando que vai ser o próximo sorteio? O que as pessoas devem fazer? Quem não tem casa? Quem está sendo atendido? Nós convidamos José Antônio Basílio, ele que é presidente da Encop. Obrigada por você aceitar o convite e participar do programa hoje. Eu que agradeço, Marisa, a oportunidade de esclarecer como funciona essa questão habitacional desde a ficha de inscrição até a finalização do processo. Que coisa boa, só te peço um minutinho que nós vamos ter muita coisa para falar. Você realmente vai fazer um balanço e esclarecer quem tem direito, quem não tem, quem pode, quem não pode, como fazer isso. Peço um minutinho, nós vamos abrir o programa de hoje com as manchetes do jornal, os jornais que estão circulando aqui em Rio Preto nesta terça-feira. Olha só, o Bom Dia traz em sua capa: homem morre eletrocutado e temporal deixa aí rastro de estragos, não é? É impressionante. Às vezes a chuva de meia hora, de 40 minutos, talvez até menos, mas faz um estrago. São Pedro tá lavando o céu mesmo, hein? Tá jogando água. E tem aqui, que mais? Correios vão abrir 2.500 vagas, fica atento aí, deve ser concurso para o Correio. Correios é uma empresa onde muita gente sonha, não é, em trabalhar, então tá aí mais uma oportunidade. E tem aqui também: homem leva tiro em frente à casa no Itapema. Oh, meu Deus, essa falta de segurança é outra preocupação que te tira o sono, né? Quem tem filho, pais aí, avós, responsáveis, enfim, fica: meu Deus, ele ainda não chegou, onde que ele está, o que está acontecendo? Sem dúvida, é uma outra grande preocupação, é a falta de segurança. E parece que cada dia mais os crimes estão mais violentos, as pessoas estão sem paciência. Na hora que faz, sabe, é tudo ou nada, perderam o limite, infelizmente. Ter uma polícia em cada esquina é humanamente impossível, nem aqui, em nenhum lugar do mundo. Diário da Região traz aqui na sua manchete desta terça-feira: vereadores defendem 6 novas vagas na Câmara. De novo falando sobre isso, meu Deus. O projeto que aumenta de 17 para 23 o número de cadeiras no Legislativo de Rio Preto deve ser apresentado no início do próximo ano. Novas vagas valeriam a partir da próxima legislatura, que tem início em 2017. O vereador Daniel Caldeira, que é do PSL, que é da base do governo, é quem deve protocolar essa proposta. Vai dar muito o que falar, sem dúvida. Nós temos mais aqui: a descarga elétrica mata o motorista durante o temporal. 37 anos, oh meu Deus, ele caminhava por uma estrada de terra na estância Pica-Pau Amarelo, ali na rodovia BR-153, quando encostou numa vara de bambu e um fio de alta tensão que estava solto. A fiação se rompeu devido ao temporal que castigou Rio Preto justamente no último fim de semana. Adolescente pede R$ 74 mil do vereador por agressão.
É uma ação contra o vereador Fábio Marcondes, naquela agressão que aconteceu na porta da Câmara, enfim, quando o vereador agrediu, perdeu a cabeça, tem que contar até 10, até 100, até 1000, se preciso for, e está aqui. Então, o juiz, a justiça, é quem vai decidir sobre se cabe ou não esses R$ 74 mil pedidos ao vereador Fábio Marcondes por agressão. Ele é menor, ele tem 17 anos. Tá aqui, pedágio na BR-153 sobe de 3,30 para 3,50. Novidade. Novidade. Você acha que agora, no final do ano, não vai subir pedágio? Claro que vai. E o que é pior, você paga pedágio para andar numa estrada simples, que é a BR-153. Ontem nós fizemos entrevista com o vereador, o deputado Edinho Araújo, ele garantiu que vai sair, mas também já saiu uma vez e anularam. Aí ele está aqui, ó, anularam a licitação, que era para duplicar, tinha multa de R$ 20 milhões, a justiça também entendeu que a BR não precisa pagar, a administradora lá do consórcio. Oh, meu Deus, por que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Vamos falar de coisa boa, vamos saber tudo sobre a Encop. Você tem inscrição na Encop? A Encop é a Empresa Municipal de Construções Populares. Ela já existe há muitos anos em Rio Preto. Nós estamos recebendo o presidente da Encop, que é o José Antônio Basílio. Ele já foi gerente da Caixa há muitos anos, então ele tem experiência nessa área habitacional. Eu começo perguntando para ele quantas pessoas estão inscritas hoje na Encop. Olha, Marisa, hoje nós temos em torno de 19 mil famílias inscritas. Isso não significa que a inscrição já dá regularidade para participar do processo, porque nesse grupo a gente já vislumbra em torno de 3 a 4 mil famílias que ficarão fora porque o programa tem algumas regras. A pessoa tem que morar há no mínimo 3 anos em São José do Rio Preto. E nunca ter recebido, né? Nenhum benefício, não nenhuma pode casa. ter tido nenhum benefício habitacional no município, no estado ou na federação. Por exemplo, se eventualmente a pessoa teve um benefício através da Caixa, suponhamos na Bahia, o sistema vai, busca e acusa. Essa pessoa, em que pese não ter nenhum imóvel em Rio Preto, face a esse histórico anterior, já fica alijada do processo. Mesma coisa com o CDHU no estado e nós aqui. E independente de ter tido algum financiamento, se eventualmente ele tiver imóvel no município, ele também ficará fora do processo. Então vamos imaginar que desses 19 mil e pouco, cerca de 15, 16 mil estariam habilitados para concorrer a uma casa, seria isso? Exatamente. Em tese, seria isso. Só que tem um outro fator, o aspecto renda. O programa Minha Casa Minha Vida, ele fixa a renda para cada período. Então, Minha Casa Minha Vida 1 foi R$ 1.395, o Minha Casa Minha Vida 2, R$ 1.600. Como renda mínima. Como renda familiar. É renda bruta familiar. Tá. Aliás, renda máxima, desculpe. Se ultrapassar 1 centavo, o sistema bloqueia. Ele já não pode participar? Já não pode mais. E às vezes as pessoas nos questionam, poxa vida, passei R$10, se passou 1 centavo, é sistema, existe esse controle. Ele bloqueia, não roda o contrato. Então não adianta a gente manter uma expectativa de um caso que não tem solução. Aqueles casos que são detectados com renda superior a R$ 1.600 para esse programa estão fora do processo. O próximo agora, qual que é a renda? O governo não fixou ainda. Quem fixa é o governo federal, baseado sempre em 3 salários mínimos, mas da época da fixação. Por isso que quando a pessoa faz a inscrição, ele está dentro do programa, mas ele vai tendo os reajustes. Até chegar na formalização final do processo, às vezes, em função disso, ele fica fora. E nós temos... Ele muda de faixa. Muda de faixa. É igual o imposto de renda. Pode ter tido uma promoção também. Agora, o que acontece? Alguns casos nós temos verificado. As empresas, em acordo com o empregado, ela faz um lerite com a renda menor. O que acontece? Nessa fase do processo,
nós já nem encaminhamos mais o olerite para a Caixa, só na fase da inscrição, para justamente aqueles casos que estão correndo acima, nós eliminarmos. Aqueles casos que houve esses acertos, agora a Caixa pega via sistema. A Caixa recorre a 5 sistemas. Base de dados do FGTS, a RAIS, que é a Relação Anual de Informações, Receita, INSS. Então não adianta ter todo esse trabalho, criar expectativa, porque o sistema acusa e bloqueia. Acaba bloqueando. A questão de ganhar casa de novo já faz parte do passado, porque hoje também esses dados já foram alimentados no sistema. Então, quando a pessoa faz a inscrição, o próprio sistema já mostra e bloqueia. Se ela já tiver inscrição, fala, opa, você já tem ficha aqui. Isso a gente já corta na hora, tá? Exceto os casos da Caixa, que verifica agora no final. Então, quando é município CDHU, nós estamos interligados. A gente já pega na hora no ato da inscrição. Os casos que foram através da Caixa, ela vai pegar agora nessa fase final. Então, ou no início ou no fim, ele fica excluído do programa. Agora, essa questão de faz tempo que eu fiz inscrição é uma questão recorrente. Eu ouço assim diariamente, faz mais de 10 anos que eu moro em Rio Preto. Eu pedi por curiosidade um cruzamento de dados, pessoas que moram há mais de 10 anos em Rio Preto, hoje nós temos 4.915. Então, não é possível contemplá-los porque não existe uma regra. Eu sempre digo, o programa chama Minha Casa Minha Vida. Ele não chama quem mora mais tempo no município, quem tem mais filhos. Estes são fatores que ajudam, mas não determinam a inclusão da pessoa no programa. E pelo que a gente está vendo, então, pode deduzir, muitas vezes a pessoa, ela fez a inscrição, ela está lá, está habilitada, mas na hora falou, peraí, ela tem que ganhar, no máximo, a renda familiar tem que ser R$ 1.300, e ela ganha 1.310, aí ela sai fora. 1.600, sai fora. 1.600. Isso. Né? Enfim, ela, por pouca coisa ela faz, aí ela sai da vez dela, teoricamente, justamente, se fosse uma ordem de chegada, que não é. Não é uma ordem de chegada. Assim. Esse programa tem uma peculiaridade interessante. A renda é de 0 a 1.600. Então, às vezes, a pessoa está trabalhando e é demitida. E ela se desespera, perdi o emprego. Isso não influencia em nada. Ela só não pode ultrapassar. É diferente de outros programas habitacionais que são financiamentos. Esse é um parcelamento. No financiamento, o programa visa aquele que tem mais capacidade de pagamento. Esse caso não, aqueles casos que efetivamente necessitam. Agora, essas casas fazem parte do PAC. Fazem parte do PAC. Elas estão inseridas no programa do governo federal. Isso, no programa de aceleração do crescimento. Tá. Então, são recursos que vêm do PAC, exclusivamente o que a Caixa chama de faixa 1. Agora, não sei precisar, você com certeza sabe, mas coisa de um mês atrás, ou pouco mais, teve já um sorteio, já teve a entrega de quantas casas? Olha, nós tivemos o sorteio e agora nós estamos na fase de conclusão, porque depois da inscrição, a gente examina a documentação, verifica aqueles que, num primeiro filtro, pode ser levado a sorteio. Então, feito o sorteio, aí você colhe os documentos e encaminha a Caixa. Mas isso não dá garantia ainda para ele. Não dá garantia ainda. Tá. Porque, veja bem, num primeiro momento, e aí as pessoas se esquecem disso, eles fazem uma atualização do cadastro único junto ao Ministério do Desenvolvimento Social. E eles esquecem, às vezes, e quando vai fazer o habitacional, eles passam outros dados. Então, só para ficar no exemplo, ele coloca lá que tem relação estável e quando vai fazer o cadastro habitacional, às vezes até com receio da renda ultrapassar, coloca que é solteiro ou separado. Só que existe o cruzamento de dados pelo governo federal. E a portaria do Ministério nos autoriza, sempre que houver divergências, eliminar automaticamente. Então, ele perde já a vez. Ele já nem vai para sorteio. Nem vai para sorteio. Se ele tiver duas fichas com dados diferentes... Acabou. Já Já está já fora. Perdeu a chance. Outra coisa que ocorre muito.
nós pedimos os comprovantes dos 3 últimos anos de residência no município. O que acontece? Tem pessoas que continuam, eles mudam, mas continuam com correspondência aqui. Como na apresentação documento hábil é um papel, ele vai para outra cidade, só que na hora da pesquisa o cadastro único aponta que ele está recebendo Bolsa Escola ou Bolsa Família em outro município. E isso também é motivo para exclusão. E deixar bem claro uma coisa, a ENCOP, ela não faz leis, ela cumpre. Então, por exemplo, nós cumprimos a portaria do Ministério da Cidade, portaria 610, que é para esse programa, e os normativos da Caixa. E também os da Câmara Municipal, que estipulou os 3 anos, e uma outra coisa também. Era praxe, agora parece que está caindo a ficha, todo mundo de um mesmo núcleo familiar fazer inscrição. Várias inscrições. Exatamente. Então, o que tinha? O pai fazia separado da mãe, a filha maior fazia também, só que o sistema vai e busca. E elimina e deixa o mais antigo. Só que agora, nessa nova portaria, se eventualmente tiver essa imprecisão no preenchimento dos cadastros, automaticamente elimina todo mundo. Porque é uma... Quer dizer, o sistema online atrapalhou aí, de certa forma, a vida de muita gente aí. Muito espertinho. Muitos, exatamente. Nós tivemos muitos casos, porque ainda hoje, a pessoa assim no imaginário popular, ele precisa de ganhar bem para ter esse financiamento. Pessoas que preencheram a ficha com a renda maior, em que pese na inscrição, estava informativo, 1.600, mas orientado por outras pessoas com boa má vontade ou má fé, aí, ou os dois. Mas ele pode realmente ter reduzido o salário durante o ano? Pode. Aí ele comprova isso. Aí tudo bem, ele comprova. Tá. Mas o que acontece muitas vezes? A pessoa no ato da inscrição, ela pega e aumenta a renda. Automaticamente o sistema elimina, porque na primeira fase não cabe recurso. Entendi. Agora, por exemplo, o que pode acontecer? Nessa fase, a Caixa encaminha para nós uma relação de que ela chama compatível, aquele que já está apto a assinar o contrato. Incompatível, aquele por alguma razão ficou fora. Mas ainda cabe algum recurso, porque a pessoa, às vezes, em algum momento ele teve uma renda X, mas foi demitido, trocou. Então, isso é relevado. Mas esses casos são milimetricamente estudados, porque existem muitos casos que são forjados. E esses casos a gente elimina. Que bom. Basílio, me fala uma outra coisa. A gente até vê casas fechadas, que estão lá, a própria ENCOP, a prefeitura busca a retomada dessa casa. Você tem algum número hoje? Quantas casas estão nessa situação de pessoas que foram sorteadas, estavam ali na boca, a casa é minha e ou vendeu, alugou, trocou, fez contrato de gaveta, já tinha... Quantas casas estão nessa situação? Eu não tenho a precisão desses números, porque a partir do momento que assinam o contrato, eles passam a pertencer à Caixa. Então, quando ocorrem denúncias, a pessoa pode fazer via ENCOP, via Caixa ou direto Polícia Federal. Por ser a Caixa um órgão federal, tem que recorrer à Polícia Federal. Mas existem casos em que os imóveis estão fechados aguardando o parecer da Justiça. E consegue retomar? Conseguimos retomar bastante. Não é fácil. Nós já tivemos casos, por exemplo, a Caixa entra em contato conosco, nós arrumamos um caminhão para colocar mudança, casos do caminhão estar parado e chegar um liminar. Então você não pode fazer nada, aí você tem que aguardar o trâmite legal. E as pessoas, às vezes, elas imaginam assim, que é só o querer, você chega lá e retoma. Mas nós temos que cumprir a legislação, não tem como. E é isso que, às vezes, causa essa angústia, até, às vezes, destemperada nas pessoas. Sim, imagino. Porque vê a casa ali fechada, estragando, mas nós não temos o que fazer enquanto não tiver o parecer da Justiça. Hoje, a última casa, a última entrega foi o quê? 2.500 casas? Nós tivemos a entrega de 2.491 no Nova Esperança e 256 apartamentos no Vila Toninho. Agora está previsto para ser entregue em março, possivelmente com a presença da presidenta Dilma, 2.508 unidades. Mas vai ser o Parque da Lealdade e Amizade? Amizade. Tá.
Mas nós já estamos com outro processo em andamento, está sendo concluído pela Caixa e provavelmente em janeiro ou fevereiro a gente assine e aí reabra as inscrições. E já temos mais 2.500 que o Dr. Valdomiro está analisando juntamente com a Caixa e o Ministério das Cidades para que a gente feche mais essa questão com o governo federal. Tá, então, mas agora, inicialmente, a próxima entrega vão ser 2.508 unidades. E vai passar primeiro, ainda não foi feito sorteio. Não, essa já foi feito sorteio. Ah, tá. É essa que nós estamos colhendo os documentos para finalizar. Tá, hoje está assim, a pessoa já foi sorteada e está fazendo levando esses documentos na Caixa, verificando se ela ainda está ali com a renda dentro do exigido pelo programa, não é isso? Isso, essa análise vai até 14 de fevereiro. 14 de fevereiro. Isso, antes disso, não abre inscrição. Não. 14 de janeiro, desculpa. De janeiro. De janeiro. Dia 14 de fevereiro, nós vamos sortear as unidades. Aí, dentre esses sorteados, aí vão verificar quem que vai pegar a casa em determinado lugar. Entendi. Ah, você aqui na rua A, na rua X, na rua D, exatamente. Na esquina, número 40, 50 justamente. do 20. E pelo menos pré-agendado dia 28 com a presença da presidenta Isso já em março. Mais uma vez, em março. Tá. Agora, esse foi um investimento em torno de 178 milhões. O imóvel vai custar em torno de 68.900. Cada casa. Cada casa. Qual o tamanho dessa casa, Essa Basílio? casa ela tem 36 metros quadrados. O que isso significa? Ela é uma casa com uma ampla possibilidade de ampliação, porque o terreno é 10 por 20. No estado de São Paulo, dentro do PAC, a única cidade que faz 10 por 20 é Rio Preto. As outras cidades, Jundiaí, Bauru, Ribeirão, normalmente é 6 a 7 por 15, né? Quer dizer, os terrenos aqui são maiores. São maiores. Tá, né? 10 por 20. Justamente, 10 por 20. Então, isso permite que as pessoas, até porque a gente percebe que uma grande maioria tem uma quantidade nunca tem um filho só, né? Filho, normalmente. Mas o básico dela é o quê? Sala, quarto, cozinha, banheiro? 2 quartos, sala, cozinha. Sala, cozinha. Tá. Agora, o importante para aquelas pessoas que têm consciência, realmente, é preservar, porque em 10 anos, um imóvel que custou R$ 68.900, se ele pegar a faixa menor, que é R$ 25,00, ele vai pagar em torno de R$ 4.000. Então, ele vai ter um subsídio de praticamente R$ 64.000. Aí a casa para ele sai a 4.000. A casa, dentro de 10 anos, a casa está em nome dele. Então, por isso que esse programa, ao contrário do financiamento, e aí que reside essa confusão, não pode ser doado, não pode ser vendido, não pode ser emprestado, o pai não pode passar para o filho, não pode acolher outras famílias. Me fala uma coisa, a casa está no meu nome, do meu marido, e eu moro com os meus filhos. Morri, meu marido também, como... Passa para os filhos ou não? Passa para os filhos. Passa para os filhos. Tá, só nessa situação de morte. No caso de morte, passa para os herdeiros. Tá, se morrer o pai, passa para a mãe, é o normal. Justamente, é normal. Senão ele não vai conseguir. Senão não vai conseguir. Entendi. Tá? Então, a gente percebe que as pessoas, já verificamos muito caso, que a mãe ganhou, mas ficou com dó, continuou morando no mesmo lugar, e trouxe os filhos. E perdeu o imóvel em função disso. Ela que tem que ir. Ela que tem que ir, não pode. É o titular que tem que ocupar o imóvel. Porque isso não é um financiamento. Tá? Por exemplo, se é um financiamento, é como se financiar um carro. Você empresta para quem você... Esse é um parcelamento. Então, por ser uma modalidade nova, as pessoas ainda estão confusas. Porque ouvem dizer, lá no Cidadania o fulano vendeu. O Cidadania tem 4 modalidades de financiamentos. E ali é financiamento de fato. Não é o parcelamento. Então, não é essa questão que chama parcelamento. As parcelas hoje, elas variam de quanto a quanto que você falou? Ela varia a mínima de R$ 25,00 e a máxima R$ 90,00, que corresponde a 5% da renda máxima permitida no programa. A casa é do mesmo tamanho, o que vai diferenciar é a sua renda da minha. A renda que é o determinante para o valor da prestação.
Com isso, com essa entrega, mais 2.500, né, 2.508 casos no próximo passo. Até março, com certeza, já está, as pessoas já estão definidas, já estão todo o processo aqui de escalonamento, de verificação de documentação está sendo feito agora. Recebo a casa. Sem dúvida, nesse período, agora mesmo eu estava ouvindo no rádio, está tendo sessão na Câmara, está ampliando mais o perímetro para a construção de novas casas também? Já foi inclusive autorizada mais 1.300 unidades, em que a Caixa tinha autorizado aqui. Nós fomos chamados do Ministério das Cidades, porque Rio Preto, pelo levantamento do IBGE, Rio Preto teria direito, dentro do Minha Casa Minha Vida 2, apenas a 2.300 unidades. Só o Amizade e Lealdade já ultrapassou essa meta, que foi 2.500. Essas 1.300, o Ministério nos chamou para justificar por que nós merecíamos isso. E nós fomos lá e mostramos a programação. E o Ministério autorizou essas 1.300 dentro do Minha Casa Minha Vida 2. E por quê? Porque tinha gente inscrita, tinha área já doada, como é que é? Porque na realidade a fonte de recursos é a mesma coisa, você pega o recurso e coloca numa prateleira. Então esse recurso, se você não usar, você perde. E tem acontecido com muitos municípios que não têm feito a seleção em tempo adequado. E o Ministério tem punido esses municípios com a exclusão do programa. Então, como houve sobra, e nós já estávamos com a seleção praticamente pronta, que quando nós fomos no Ministério, nós levamos um número de 19 mil inscrições, por mais que tivesse exclusões, superem muito a 1.300 unidades, e não corríamos o risco, por estarmos dentro do prazo, de perder o recurso. Por isso que nós tivemos autorização. Entendi. Olha, nós estamos recebendo aqui uma pergunta do Renan Gabriel. Aliás, se você quiser mandar por e-mail, opiniãocidade@canal16, o número mesmo.com.br, ou telefonar para cá e passar. Olha, o Renan Gabriel, ele está dizendo aqui: acho que o atendimento na Incop precisa melhorar. Acho que o fluxo de pessoas é muito grande para dar esse atendimento. Quantos funcionários você tem lá hoje? Olha, ali na linha de frente nós temos 20 funcionários. Na realidade, o problema do fluxo é o prazo que nós temos. Por exemplo, nós tivemos o sorteio e esse período em que a gente não tem como, e é por isso que a gente consegue no Ministério agilizar dentro do prazo previsto. Porque se eu tivesse tempo suficiente para fazer essa juntada de documentos, aí tudo bem, eu poderia, mas eu tenho que montar no mínimo 100 pastas por dia. Para montar 100 pastas, eu tenho que atender 150 pessoas. Porque em que pese você mandar relação de documentos extremamente simples, relação de documentos pessoais, não pede mais nada. SIC, RG, certidão de casamento, a maior parte chega em estado deplorável. A pessoa às vezes volta 2, 3 vezes. E isso realmente atrasa. Então eu poderia aumentar essa bateria. Mas estado deplorável do quê? Do próprio documento? Do próprio documento. Esfarelando, aí tem que poupar tempo para tirar de colado novo. Com durex, porque a Caixa, como qualquer agente financeiro, não aceita documento rasurado. E é isso que causa uma demora no atendimento. Aí você tem que voltar Temos de novo. Exatamente. E essas pessoas voltam, às vezes tem um prazo, volta para dizer que não vai conseguir naquele prazo, e a gente veio alertando desde a época da inscrição. Quando for apresentar os documentos, você vai ter problema. Mas as pessoas não providenciaram, e é isso que realmente dificulta. Então não basta eu aumentar a quantidade de pessoas com esses problemas vigentes. E esses problemas são recorrentes. Praticamente, de cada 10 que você atende, 7 apresentam problema de documentação. Aí essa pessoa vai ter que pegar a segunda via de certidão, né? Justamente. Ou lá no estado, que normalmente não é daqui, ela é da Bahia, do Piauí, das Minas, enfim. Justamente. Aí tudo isso acaba atrasando. Atrasa, por exemplo, a pessoa separa, tem que ter a verbação da separação. Isso já é avisado lá atrás, mas a pessoa não vai atrás. Quando chega, que ele foi sorteado de fato, aí ele começa a correr, mas o processo é demorado. O prazo é rápido. O prazo é rápido, nós temos que não adianta, por exemplo, nessa época de
entrega de casa, ou no caso agora, né, que vocês estão checando, batendo documento, levando para casa, mutirão de funcionário não funciona Não, também? a gente faz esse mutirão. Só que não é a quantidade que resolve. Nós precisamos ter a qualidade na entrega da documentação, treinados. Todos eles? Todos eles Eu são sei treinados. que você foi gerente da Caixa há muitos anos. Exatamente. Você trabalha com esse pessoal, o pessoal que está habilitado? São selecionados, a gente verifica realmente o conhecimento, porque a habitação é uma coisa extremamente complexa, mas nessa fase final, para você ter uma noção, nem o lerite não se pede. SIC, RG, certidão de nascimento, certidão de casamento e o comprovante dos 3 últimos anos de residência. O restante é a Caixa que vai pedir? O restante agora ela só vai via sistema. Ela vai buscar nos 5 sistemas que ela tem disponível e nesses sistemas ela verifica se a renda declarada é verídica ou não. Quer dizer, essa fase que está acontecendo hoje lá, Basílio, seria aquela parte onde a pessoa está sendo olhada, vista, checada. E bate tudo que é lado. Exatamente. O sistema caiu aqui, meu nome, meu SIC, meu RG. Acabou. Já recebi, já fui beneficiada lá em Brasília, em Goiás, em Minas, na Bahia, no Piauí. E nessa fase também tem o cadastro único, que eu comentei agora há pouco. A hora que ele traz o documento, entra, fala, peraí, teu endereço está aqui em Rio Preto, mas você está recebendo Bolsa Família ou Bolsa Escola. O que acontece? Atravanca, porque a pessoa quer explicar, quer justificar uma coisa que não tem como justificar. E realmente é um atendimento assim, que às vezes pode ser demorado em função disso, mas você não tem como mudar, porque o prazo nosso com a Caixa é 14 de janeiro. Dia 14 de janeiro eu tenho que estar com as 3.508 pessoas atendidas. 3.508. Que é justamente do Lealdade e do Amizade. Exatamente. Tá. Em que pese serem 2.508 unidades, o que nós temos aí? Nós temos os suplentes do processo anterior, que são reexaminados para ver se eles continuam com o enquadramento, e também aqueles casos que são indicados pelo juiz da Vara Infância e Juventude, os casos indicados pela Defensoria Pública e pela Assistência Social. Então ainda tem isso. Quem tem também esse direito normalmente? O pessoal, por exemplo, eu me lembro que tem alguma lei municipal que prevê um certo número, um percentual para portadores de deficiência. Isso. Tem isso? Tem também. A questão do deficiente físico e do idoso, existe uma reserva, de acordo com a lei federal, de 3%. 3%. 3%. Então, o que acontece? São 3 urnas. Uma urna geral, uma urna para o idoso e uma para o deficiente. Aquele deficiente que não foi sorteado nessa urna, com essa reserva de 3%, ele tem mais uma chance na urna geral. A mesma coisa com o idoso. Só que é outra reclamação que existe. Não existe discriminação de idoso. É acima de 60 anos. O que tem 60 anos e o que tem 90 é a mesma probabilidade. Idoso do mesmo jeito. Só que tem alguns que não se conformam, que o outro que tem 60 ganhou, ele tem 89, eu tive um caso assim, e não existe essa discriminação. Então, eles têm duas chances. A classificação é a partir dos 60 anos. Exatamente. E aí também é um mito que foi criado, que todo idoso, todo deficiente vai ter casa, que não corresponde à verdade. Reserva, de acordo com a lei federal, 3%, com 2 oportunidades nas urnas. A urna específica e depois a urna geral. Só são essas 2 situações, só deficiente e idoso? Exatamente. E os casos que a justiça são manda? Considerados especiais. Como, por exemplo? De vulnerabilidade social. Só para te citar um exemplo. Por exemplo, tem uma família que mora pai, mãe, tio, tem 5, 6 filhos e tem os viciados. Então, corre risco de estupro, né? Esses casos, a justiça entende que realmente tem que ter a casa. Aí eles nem passam pelo sorteio. Eles já vão Nós automaticamente. tivemos aproximadamente 300 e poucos casos nessa situação. No último sorteio, cerca de 300, a justiça indicou. Dê casa porque é melhor. É melhor. Evita outros tipos de problemas. Por exemplo, o caso aí de ter uma pessoa idosa no seio familiar, em que a nora ou o genro, ou alguém é viciado, traficante. Enfim, então essa pessoa, ela tem a prioridade. Aí retira-se ela não passa pelo sorteio, ela já entra direto para a assinatura do contrato. Mas ela tem que estar inscrita na Incop. Tem que estar inscrita e a renda também tem que estar dentro dos 1.600, porque nós tivemos casos
de vulnerabilidade que a renda é superior. Então, esses casos não se enquadram no programa. Vocês apresentam para a Justiça, no caso do idoso e do deficiente, ele também passa pelas mesmas regras, a renda, a mesma coisa? Todo mundo que for assinar contrato passa pela mesma regra. Olha, tem outra pergunta aqui do Renan Gabriel. Eu espero ter respondido, acho que o Basílio respondeu, no caso do atendimento aqui. Rio Preto está uma vergonha, ele afirma, no bairro Santo Antônio está faltando água e às vezes falta até energia. O que, no caso, a Incop, quando vai construir uma casa, tem algum condomínio lá perto, alguma Santo Antônio, no caso aqui que ele está falando, né, que é no bairro Santo Antônio, o Liberdade e o Amizade fica mais lá para cima. Fica mais para cima. Não é aqui. Não Bom, é. aqui já seria um outro problema, mas quando a Incop vai fazer, tem lá uma área onde ela vai construir o condomínio, o Liberdade, o Amizade, o Lealdade, seja lá o nome que for. Tem toda a infraestrutura para isso, porque não adianta você jogar todo mundo lá sem dar essa infraestrutura. Aí já vira um condomínio irregular, né? Justamente. Com o advento do programa Minha Casa Minha Vida, essa estruturação foi a primeira definição do programa. Então, hoje, você não pode inaugurar um conjunto habitacional se ele não tiver toda essa infraestrutura, tanto é que, obrigatoriamente, no dia da inauguração, que a pessoa pegou a chave, o ônibus já tem que estar circulando no local. Então, quer dizer que tem que ter rua. Tem que ter as ruas pavimentadas. Então, hoje, não se admite mais isso. Ele está se reportando ao passado, que realmente são antigos... era feito sem planejamento. As ruas eram muito estreitas, às vezes não tinha estrutura de água, mas isso, hoje em dia, por exemplo, a primeira coisa quando você chega no Ministério das Cidades, eles fazem essa pergunta: tamanho de rua, tamanho de lote, terreno, lote, tudo, né? Isso é feito uma soma para eles verificarem para qual município será direcionado o recurso. Nesse caso aqui, então, que ele está citando aqui, o Santo Antônio falta água. Foi antigamente que se entregou, lá a prefeitura entregou casas, né, num outro sistema completamente diferente, assim como eu me lembro de ter ido fazer em 1986 a entrega, a inauguração do Solo Sagrado. Poeira que Deus o livre guarde. Falei, meu Deus, eu lembro que o equipamento chegou na televisão, na Globo, tiveram que limpar, pulverizar lá, porque o que tinha de poeira? Isso quer dizer lama. Quando chove também. Nesse caso aqui, a Incop ou a prefeitura é quem vai ter que reestruturar isso aqui. Aí já não tem mais nada a ver com caixa ou nada, ou ainda tem? Não, nesse caso compete à prefeitura, porque no contrato social da Incop não permite que a gente atue nessas modalidades. Por exemplo, quando nós vamos fazer um conjunto habitacional, igual nós fizemos o Luz da Esperança, o Amizade e Lealdade, cada secretaria fica responsável pelo seu momento de atuação, ali, né? A sua pasta. Educação, então, por exemplo, saúde. A educação, ela tem que licitar a obra, ela tem que acompanhar. A saúde, a mesma coisa. É justamente para que haja o compromisso não só da conclusão da obra, mas do acompanhamento também. Porque senão vira esse balaio de gato e ninguém tem responsabilidade, porque é muito compartilhado, e quando você não tem aonde apontar o dedo, fica muito difícil buscar uma solução. Então hoje é separado. A Secretaria da Saúde, ela fica responsável desde a licitação e depois o acompanhamento. A Educação, desde a licitação. É assim que funciona agora o programa. No caso da infraestrutura, ali, a mesma coisa. E também em função daquilo, né? Não basta construir, você não pode virar as costas depois, você tem que dar o segmento. Com certeza. Aliás, essa semana mesmo, os jornais trouxeram, a prefeitura está cobrando da família do Áureo Ferreira, se eu não me engano, 96 milhões de reais, não é isso? Isso por ele ter vendido os terrenos lá no Alphaville, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá eu quantos tem, e não fez nada. Então, a prefeitura ainda tem esperança de receber esse dinheiro para poder finalizar a obra, me parece que já fez alguma coisa, mas ela precisa buscar isso, porque
tá lá, empacado, um monte de gente que pagou, acreditou que tivesse aí realizando o sonho da casa própria. E acabou comprando uma dor de cabeça permanente, né? Pelo amor de Deus, comprou gato por lebre. Basílio, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Se você quiser mandar alguma pergunta, opinião cidade, @canal 16 é o número, coloca lá 16, né, .com.br. A gente volta já já. Eu quero mandar um abraço muito especial. Nilson Polacchini, ele está sempre ligado aqui. Obrigada pela sua companhia. Setímio Sala, meu amigo querido, também um abraço, tá indo para Miami daqui a pouco, mas está assistindo aqui o Opinião Cidade. E quero mandar um beijo muito especial e pedir para você, telespectador assíduo do Opinião Cidade. Quero mandar um abraço para o Marcos Ferreira e para o filho dele, o João Ricardo. O Marcos Ferreira está atravessando aí problemas de saúde com um rapaz, ele tem 19 anos, tá? Mas graças a Deus. Quem falou? Não falei que no dia 13 é dia de sorte para muita gente? Pois é, dia 13 de dezembro, o João Ricardo saiu, né, já do pior momento dele, mas vamos continuar. Independente da sua fé, da sua religião, faça a sua oração. Eu tenho certeza, Marcos, que vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Você vai ter um fim de ano abençoado com seu filho restabelecido totalmente. Eu tenho fé nisso. A gente volta já já e estamos esperando você. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. A TV da cidade deseja que o verdadeiro espírito do Natal se espalhe por todos os dias do ano, na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, para que tenhamos todos um feliz ano novo. Mazola Automóveis, a maior loja de seminovos de Rio Preto e região, deseja a seus clientes e amigos um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Mazola Automóveis, 18 anos de muito carinho e respeito com seus clientes. A Filadélfia está transformada e já começou a segunda etapa da maior obra anti-enchente da história de Rio Preto. Na José Muniz Juscelino serão 26 reservatórios para a retenção das águas das chuvas. Olha aqui no Vivendas, além de conter a chuva, vamos ter pista de caminhada e ciclovia. A Juscelino também ficará toda reformada. A gente está trabalhando para acabar com essa enchente. Na região da Brasilusa, mais 2 piscinões e 4 poços para segurar as águas das chuvas. Prefeitura de Rio Preto. Estamos de volta aqui com o programa Opinião Cidade, pelo canal 16. Obrigada por sua companhia. Hoje recebendo José Antônio Basílio, ele que é presidente da INCOP. Me fala uma coisa, eu não fiz inscrição, não tenho, mas já estou há mais de 3 anos em Rio Preto. Aonde que eu devo ir, quando eu devo ir, o que eu devo levar? Marisa, a primeira coisa, nós temos que aguardar a autorização da Caixa. Assim que assinar o contrato do próximo conjunto habitacional, que serão 1.300 unidades, aí nós já vamos abrir a inscrição. De praxe, nós abrimos um centro regional de eventos, em função da quantidade, da cobertura que existe naquele local. A infraestrutura ali favorece. Agora, é importante que as pessoas tenham em mente que não adianta seguir orientação de terceiros, porque ele vai ter uns momentos desgastantes, vai criar uma expectativa que não vai se realizar,
Porque hoje os sistemas, eles acompanham tudo. Eu te falei de 5 sistemas da Caixa, Imagina. mas a gente tem casos de pessoas que chegam e informam que estão solteiras quando estão casadas. Esses casos também o sistema vai e pega. Eventualmente... Essas mentirinhas, gente, a gente só pode contar lá na rua. Você está querendo conquistar a menina lá, a garota, aí você ia ter que contar, sou solteiro. Mas na Caixa não tem jeito, não. Tem como. Pega mesmo, não, né? Pega. E, por exemplo, esse sistema, ele viabilizou essa quantidade de construções e de financiamento, de parcelamentos, em função muito barato. Além de ser barato, a gente enfrentava um entrave muito grande, que era a questão das restrições cadastrais. Nesse caso específico, a pessoa só não pode ter restrição com órgãos federais. E a gente explica e deixa bem claro, órgãos federais é Caixa, é Banco do Brasil, por exemplo, bancos que foram absorvidos por esses dois, no caso do Pan-Americano pela Caixa, nossa Caixa pelo Banco do Brasil. Então, se tiver qualquer pendência, vai resolvendo já. E resolva. Já vai resolvendo. Depois não existe tempo hábil. Que as pessoas falam, o tempo que vocês dão é muito curto. É muito curto depois que o sistema foi e pegou, mas ele teve desde a época das inscrições, como acontece. Nós abrimos as inscrições no dia 3 de julho, encerramos dia 20 de dezembro do ano passado. É um espaço de tempo muito grande. 6 Muitas meses pessoas aí, dizem que não 5 fizeram, meses. porque não dava tempo, porque tinha fila. Não existia fila porque era senha. Então era tudo programado. A Incop hoje está onde? Está aqui hoje aqui nós estamos na Boa Paulo Vista. Laurito, número 49, Aqui próximo da pertinho. Curva da Galinha. Isso. Tá. Agora, uma outra coisa. Eu fiz inscrição, mas eu não me lembro. Falei, será que está valendo? Não está? Eu posso ir na Incop antes de fazer uma nova? Falar, olha aí, Basílio, vê se meu nome está aqui, doutor, diretor ou funcionário. Eu posso ter esta informação, porque não adianta eu fazer outra. Pode. Não adianta, porque na realidade, a hora que ele entrar no sistema, ele já vai ter Uma o número delas anterior. Exatamente. Então é verificar corretamente que não tem problema. Agora, Marisa, só para te informar uma coisa que pouca gente sabe. Nós tivemos em Brasília, a coisa de 15 dias atrás, porque a Caixa instituiu um prêmio chamado Melhores Práticas, em que podem se inscrever mais de 5.500 municípios, todos os estados da federação, inclusive alguns países que têm a parceria com a Caixa ou com o Ministério das Cidades. E durante esses 14 anos, Rio Preto não conseguiu nem se inscrever, porque não depende da tua vontade. Eu quero me inscrever, eu mando essa prática, esse projeto para a Caixa, e a Caixa analisa se compensa ou não. E nós não só fomos aceitos com a inscrição, como ficamos entre os 35 finalistas do Brasil. E nós estivemos lá e não conseguimos trazer o prêmio. Por quê? O estado do Rio de Janeiro juntou com a cidade do Rio de Janeiro e entrou com 17 práticas. O que acontece? E o que é essa prática? Essa prática, por exemplo, nós fizemos conjunto aqui, o Nova Esperança. Tá? E o que eles consideram prática, ação de ter feito um conjunto. Mas podem ter outras variáveis. Geração de emprego e renda, são 17. Inclusão social, né? E o Rio de Janeiro, ele tem um apelo muito forte, que são as favelas. Então não teve como competir com o estado do Rio de Janeiro, que teve um caso... Rio de Janeiro que ganhou? Que ganhou. Ele reuniu com 8 cidades. Então, praticamente, foi um pool de cidades que nós tivemos que Todos competir. contra um. Mas eu acho assim, só o fato, para você ter uma noção, do estado de São Paulo, para essa classificação, fomos nós, Ribeirão, a cidade de São Paulo com uma prática e uma outra cidade que eu não lembro o nome. No estado todo. O Rio de Janeiro foram 17. E também nós tivemos uma participação de Moçambique. Estava até o embaixador de Moçambique, né? E Moçambique tem um projeto de construir 5.000 casas. E construiu junto com o governo federal brasileiro? Junto com a Caixa Econômica? Com a Caixa Econômica. Mas espera lá, me perdoe, tá? Moçambique tá com problema, sem dúvida. Mas entre construir lá e construir aqui?
O Brasil também tem muita gente sem casa. Mas na realidade aí não seria o fornecimento de recursos, fornecimento de conhecimento e troca de experiências, tá? Não necessariamente os recursos do governo federal vão para lá. Nesse caso específico, apenas a parceria troca de experiências. Eles vêm para cá. Porque senão vem construtora que pega dinheiro e vai construir lá e não dá certo. Não. Mas eu estou citando isso só para ficar no exemplo. Entendi. É fornecido o livro. Então, por exemplo, nós temos uma prática de Rio Preto. Aqui no Nova Esperança, nós atendemos 2.491 famílias, com a população de 10 mil pessoas, que é superior a quase 90% das cidades que pertencem à Superintendência de Rio Preto. Entendi. Né? E tem uma infraestrutura ali com aqueles núcleos, né? E de Moçambique a meta são 5 mil unidades e fizeram 385 casas. Mas no livro apareceu 20 mil famílias. Então, às vezes, acontecem também esses deslizes, porque é impossível você fazer 385. E abrigar. E a gente, hoje, inclusive, eu estive comentando com o pessoal da Caixa, que estavam ligando para dar um feedback, e nesse novo conjunto que nós vamos entregar agora em março, nós vamos tentar novamente a inscrição, mas já tentando para certos detalhes, porque o marketing também é muito importante. Às vezes a gente faz e o tempo fica todo doado ao trabalho, quando o marketing ajuda bastante. E no nosso livro nós colocamos realmente aquilo que é real. Ganhar um prêmio assim significa alguma coisa? Conseguir mais alguma coisa, mais casa ou não? Tudo bem que ganhar é muito bom, mas isso para a cidade, para a comunidade, para a população, reflete em alguma coisa positiva? Reflete pelo seguinte, a gente tem percebido que todas as vezes que nós vamos no Ministério da Cidade, nós somos recebidos com o tapete vermelho. Eu sei, o Milton de Assis. Eu e o Milton de Assis fomos da última vez, e nós estávamos com a equipe do Ministério das Cidades, e tinha uma outra cidade, de um outro estado, em que estava também participando da reunião com a gente, né? E numa fase, o pessoal do Ministério disse para esse grupo, vocês precisam fazer estágio em Rio Preto, porque Rio Preto já apresentou a demanda antes da assinatura dos contratos. E vocês já estão na fase final e nem o processo de seleção vocês A vantagem de você ter sido da Caixa é muito grande, né, Basílio? Ajuda bastante, porque a gente vai pegando um certo know-how, vai pegando uma experiência, então esse é um fator que ajuda bastante. Até os caminhos, né? Sim. A gente percebe aonde o caminho é mais largo, onde ele é mais estreito. E você faz a onde opção, o chá de espera vai ser menor, né? Justamente. E isso tem ajudado bastante. Afora também o empenho do Dr. Valdomiro, que eu chego lá no Ministério, tanto na Caixa, eles sempre dizem, meu Deus do céu, esse prefeito de vocês deixa a gente louco. Se não autorizar, ele fica aqui até conseguir. Tem conseguido isso. Que bom. A gente pode um dia zerar esse déficit habitacional? Você acredita? Ou não vai nunca? Porque vai, mas chega mais gente. Exatamente, é isso que eu te dizer. O importante é a gente trazer esse índice para um patamar civilizado. Porque, na realidade, as famílias vão brotando, vão aumentando. Literalmente brota. Exatamente. Também vem famílias de outros locais para Rio Preto que, num determinado momento, vão completar os 3 anos de moradia em Rio Preto. Aí vão passar a concorrer. E vão estar tão habilitados quanto os outros que já estão há 10, 20, 30. Justamente. Então, para nós, o importante é vencer esse desafio. De daqui uns tempos não escutar mais isso. Faz 10 anos que eu moro em Rio Preto e não tem casa. Porque a gente vai chegar no momento que isso, sim, vai zerar. Só que a gente tem que correr e fazer muita casa. Porque eu sempre digo, fazer 100 casas, 150, não resolve. Nós vamos ficar numa operação de enxuga gelo. E só mesmo com a quantidade, lógico, a qualidade é importantíssimo. Mas nesse momento, a quantidade é um fator preponderante para que a gente tenha realmente essa resposta, a resposta dessa pergunta. E nós temos certeza que nós vamos ser um divisor de águas no combate ao déficit habitacional. Porque fazer 10 mil casas não é fácil. E eu duvido que no Brasil
alguém vai conseguir essa marca. Quem sabe vocês agora, na próxima, vocês já tenham essa premiação, esse reconhecimento aí da prática. Justamente. Né? Ó, só então, tem algum telefone da Incop? 3216-5655. 3216-5655, funciona aqui perto da Curva da Galinha. Exatamente. Mudou, hein, gente? Não está mais lá na rodoviária, não. Muitas pessoas ainda dizem que não fizeram inscrição porque foram lá e a Incop não estava lá. Da rodoviária já mudou para outro local, agora já está aqui em cima. Então não, precisa é ficar uma atento desculpa, a isso também. Claro. E a próxima inscrição, então, vai ser a partir do dia 14 de fevereiro. Até lá não adianta procurar Incop. Adianta sim. Eu estou com a minha inscrição, ainda está valendo. Eu fiz em 1900 e sei lá eu quanto, até hoje não fui. Tem como? Esse tipo de informação pode. Tem, e é importante porque nós ainda hoje deparamos com várias situações desse tipo. Pessoas que falam assim, eu já fiz a inscrição há mais de 10 anos, mas não renovou. E o sistema... É importante renovar. Exatamente, o sistema elimina, porque entendi. O sistema, a leitura que ele faz, ele não renovou, porque ou ele comprou imóvel, ele pode morreu. ter falecido, pode ter mudado de cidade, Claro. pode ter aumentado de renda. Então é extremamente importante quem não ganhou até agora, que já tem uma inscrição mais antiga, ir lá e renovar. Eu não quero fazer nova, eu quero renovar a que eu já tenho. Que bom. Basílio, eu agradeço a sua participação, te desejo boa sorte, inclusive nessa conquista de novas práticas, né? E sem dúvida, o sonho da casa própria é aquela coisa que fala assim, meu Deus, eu estou na minha casa, agora eu durmo tranquilo. É o sonho de todo mundo. Esse, sem e dúvida, os seus funcionários, atendendo aqui o Renan, eu não tenho dúvida que eles são treinados. E Rio Preto faz isso muito bem. Rio Preto recebe muito bem. Não custa nada falar, vamos receber com um sorriso nos olhos, né? no braço e nos olhos também. Vamos falar bom dia, boa tarde, o que eu posso te ajudar? Porque não tem jeito, ser humano reclama mesmo, né? Justamente. E a gente não só treina, como a gente faz essa advertência de que nós estamos tratando com seres humanos. E a pessoa que não tem sua casa é um ser humano carente. Com certeza. Então, ele requer um atendimento redobrado. Mas a gente depara com essa situação da exiguidade do tempo. Nós agora temos que correr contra o relógio. Dia 14 de janeiro, se a gente não entregar os 3.508 processos, nós perdemos ponto. E corremos o risco de, no próximo, ter um cartãozinho vermelho ou amarelo. Entendi. Bom, então, por isso a nossa corrida. Que bom. Muito obrigada, boa sorte, bom trabalho. Você que não esqueça, mas está muito tempo. Vai lá e renova a sua inscrição. Que ainda está buscando a sua casa própria, vai lá, renova, porque senão, foi o que ele falou, o sistema vai eliminando. E hoje, bem, na internet, a informática online realmente né? Tem essa agilidade. Às vezes ela trabalha muito contra a gente também. Justamente. Porque tirou, opa, tá aqui, sai. Acabou. Não deu mais bola? Muito obrigada. Às vezes ela é fria demais. Ela é fria. Não tem outro jeito. É verdade. A internet é fria, é gelada. Olha, eu agradeço a sua audiência, você que participou aqui. Enfim, as perguntas chegaram no tempo, nós vamos passar para o Basílio. E não esqueça a Incop agora está aqui na Curva da Galinha, pertinho, qualquer um parou no posto ali, no Tome Leve, sei lá eu, qualquer lugar, onde que é, eles te ensinam. E, repetindo o telefone, 3216-5655. Liga, pede informação, trabalha de que horas a que horas? Nós trabalhamos das 8 às 17. Sem interrupção para almoço? Sem interrupção. Tá? Então vai lá, das 8 da manhã às 5 da tarde, que é o horário da Prefeitura. Obrigada, boa sorte, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Período agora, segunda, terça, não vai funcionar, né, na semana de Natal nem de Ano Novo. Mas aí volta quarta é o Natal, na quinta. Exatamente. Quinta e sexta. Normal, porque nós temos o prazo. Sim, tem que correr contra o tempo. Tá bom, muito obrigada, Feliz Natal para você, Feliz Ano Novo. Que seja um ano novo, realmente 2014 abençoado, com muitas casas aqui para o pessoal. Esse é o nosso sonho. Nós queremos chegar às 10 mil casas, estamos a caminho.
Já estamos somando tudo da Já quanto? estamos. Já temos aí em torno de quase 5 mil unidades. Nossa, estamos no meio do Mais caminho. 2.500 que nós vamos entregar já dá 7,5. Bom, Falta tomara pouco. que você realize esse e outros sonhos. Obrigada, viu? E para você que está vendo a reprise do programa, boa noite, fique com Deus, durma bem, sonhe com os anjos e amanhã a gente volta, se Deus quiser e Ele quer. E vamos orar, rezar, pedir. Esse programa eu passei o tempo inteiro pensando no Marcos Ferreira e no filho dele, o João Ricardo. Um beijo para você, Marcos. Já deu tudo certo, vai dar certo. Ele já está recuperado. É um grande presente de Natal e presente de Deus. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã, se Deus quiser.